Gravada nos Réveillônicos Estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que prometeu que em 2023 teremos um aeroporto. Duvido. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e não existe pergunta idiota. Tem idiota que pergunta. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e não espere nada de ninguém, muito menos de você. Eu sou o professor Fernando Machado. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os teus feitos. Será que um dia vamos evangelizar o professor Vinícius? Ou... Será que um dia vamos conseguir evangelizar o professor Vinícius? É ano novo, né? Ano novo, vida nova. Possivelmente. Vamos ver, né? Vamos tentar. Eu não tenho muita esperança. Das virtudes teologais não me sobra muitas. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, começando o ano de 2023, ainda com o peso de 2021. Com aparência também. Com a aparência já de 2025, né? Já cada ano um pouco. Tá cada vez pior. Estamos aqui para começar mais um episódio do Direito do Mato e não tem como começar um episódio sem agradecer a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que nos dá o seu carinho em forma de audiência. Agradecendo a você, nós já aproveitamos o ensejo para agradecer também a Unigran, que nos proporciona esse estúdio para a gravação dos nossos episódios. Agradecendo também ao Paulo, que comanda toda a equipe, que esse ano foram contratadas mais 8 pessoas para 2023, para poder dar conta de tanta demanda gerada aqui pelas gravações do Direito do Mato. Especialmente ele que está vindo aqui durante o recesso gravar isso aqui. Né? Exatamente. E ano novo, mas o pedido é antigo. Confere a gente nas redes sociais, dá uma olhada no nosso perfil no Instagram, no Facebook. E se você estiver vendo o episódio no nosso canal do YouTube, já deixa um like, aquele comentário, ativa o sininho para novas notificações e também confere os nossos episódios passados. Lá no nosso perfil do Instagram tem uma lista para você poder ver no seu streaming favorito. E adquira, por favor, uma de nossas canecas. O pessoal do drone, por favor, estabiliza. Tá vindo lá, ele vai chegar. É que hoje a tomada é externa, por isso que tremeu um pouquinho por causa do vento. Eu tô de boné, porque daqui eu vou pro pesqueiro. É que tem muito sol aqui, o professor Fabrício veio de boné hoje. Eu fui tentar fazer um moicano sozinho em casa e acabou dando errado. Então, pessoal, adquira uma de nossas canecas, vocês vão adorar, material de qualidade, etc e tal, tudo que eu já disse nos outros episódios. Entra lá no Instagram e compre, por favor. Comece o ano bem, né? Comece um ano com uma caneca do Direito do Mato. Estamos com uma promoção aqui de liquidação do nosso estoque 2022, né? Então você pode adquirir aí com preços promocionais incríveis. Porque o próximo lote provavelmente terá reajuste. Como já teve em 2022, nós não aumentamos o preço. Pensando em você. E vamos começar esse episódio só com notícia alegre. Homem ganha 16,5 mil reais após ser demitido da empresa por não socializar. Olha aí, professor Vinícius, ainda há esperança para você. Carapuça vai servir. Alguns casos de demissão registrados pelo mundo inteiro chamam a atenção por diversas peculiaridades. Um deles é o do francês identificado apenas como Sr. T. Ele ganhou um processo contra a empresa em que trabalhava até 2015, ano que foi demitido por um motivo um tanto quanto inusitado. De acordo com as informações do trabalhador, o motivo da demissão foi por ele não ter sido divertido. Isso ocorreu após o homem decidir não participar do happy hour da empresa e de outras atividades de socialização com seus colegas de trabalho. Conforme o relato da vítima, a empresa demonstrava que a cultura divertida dela envolvia, entre aspas, práticas humilhantes e intrusivas. Fecha aspas. Nos exemplos citados, essas práticas envolviam simulação de atos sexuais, dividir a cama com outro funcionário durante o expediente e empregar apelidos grosseiros. A própria empresa argumentou que usava uma abordagem mais, entre aspas, divertida para realizar as atividades de integração entre a equipe. O objetivo seria encorajar os funcionários a se reunirem em pubs após o horário de trabalho. A justiça entendeu que o funcionário deveria ter o seu direito de liberdade de expressão respeitado e não querer participar das atividades propostas. Por isso, o motivo da demissão não deveria ter sido justificado sob o pretexto oferecido. Nos autos do processo, conta-se que a companhia também criticou o tom duro e desmotivador do ex-funcionário. Ele era um consultor sênior em 2011, foi promovido a diretor em 2014, sendo demitido em 2015 por incompetência profissional. Foi imposta uma multa de 3 mil euros, algo em torno de 16,5 mil reais. Eita, hein? Se o meu empregador sugerisse frequentar um pub
depois do local de trabalho, mas ele pagasse por isso, eu até faria um esforço em frequentar o pub. Professor Vinícius, já trabalhou com algum colega de trabalho que tivesse o tom duro? Não. Não? Não, você já, professor Fernando? Nunca passou por essa situação? Como é que é passar por É essa uma situação... Não, eu também É nunca dura trabalhei. também? Também Sentiu nunca, a dureza do colega? também nunca trabalhei nessa situação. E o Paulo? Será que o Paulo já trabalhou? O Paulo pensou um pouco. Ele demorou um pouco para responder. Para lembrar. Mas vamos lá. Depois do momento quinta série aqui, se você ainda continua nos ouvindo, né, ou nos assistindo, vamos analisar aqui então. Esta demissão não foi no Brasil, ele não é regido, o senhor T não é regido pela CLT, porém, podemos fazer análise aqui de acordo com o direito trabalhista brasileiro. Primeiro ponto que eu diria, se eu fosse advogado da empresa, era faça a rescisão e não precisa explicar o motivo, né? É porque foi o motivo que O problema é o motivo e não a rescisão, né? Aquela velha máxima também no direito administrativo, né? Alegou, tem que motivar, né? Então, se você alegou que a pessoa não socializava, tem que motivar e nessa motivação, então, acaba ocorrendo aqui a prática discriminatória. Indo para o direito do trabalho, o empregador ele tem a seu critério, a sua liberalidade, ele não precisa manter o empregado trabalhando, ele pode desligar o empregado da empresa, demitir o empregado. Tanto que é chamada demissão sem justa causa, ou a demissão desmotivada. Acabou o contrato aqui e tal, né? Vai viver tua vida, e ele paga a rescisão e pronto. E a demissão motivada por justa causa são naqueles casos em que a lei autoriza o empregador a demitir, quando o empregado dá motivo para isso. Mas está devidamente previsto lá na CLT, no seu artigo 482, 483, eu nunca sei qual que é do empregado e do empregador. 82 é do empregado. Então no 482 são quando o empregado dá causa ali, se você encaixa a conduta do empregado numa daquelas previsões, então na demissão motivada. Aqui, se colocar, por exemplo, assim, você demite o empregado e faz constar na carteira de trabalho dele que ele foi demitido por justa causa por não socializar, estaria caracterizado que na verdade, você reverter aquela justa causa perante a justiça de trabalho e constar aquela demissão como desmotivada, sem justa causa. Hoje, no direito brasileiro, as próprias anotações na CTPS, dependendo do teor, elas podem ensejar algum tipo de responsabilidade. A CLT proíbe qualquer anotação que vá desabonar ou constranger o empregado, né? Até porque a CLT entende que o vínculo, uma vez encerrado, encerra-se qualquer responsabilidade com relação a ele. Se o empregado deve algo, será descontado naquilo que permite a lei. Então, encerrou ali. Então, você não pode materializar de forma perpétua na CTPS do funcionário qualquer informação que vá desabonar a sua conduta, até porque ele tem o direito de ser contratado por uma outra empresa depois. Assim, para os nossos acadêmicos e ouvintes que não estão familiarizados com o mercado de trabalho, né? A carteira de trabalho, ela tem ali, além dos dados, né, do trabalhador, cada contrato de trabalho é devidamente anotado ali, o empregador, o trabalho, o salário, etc. e tal, e quando iniciou. Terminou o contrato de trabalho, quando que terminou o contrato de trabalho, tudo, quando gozou férias, no caso da mulher, se ela teve a licença gestante, anotado ali também, do dirigente sindical, o período da estabilidade ali fica anotado. Anotações sobre férias, sobre algum tipo de afastamento. O aumento do salário. Aumento do salário, tudo isso vai sendo anotado na carteira de trabalho. Né? Agora questões do contrato de trabalho. Qualquer questão que desabone não pode ser colocada ali porque aquela é, digamos assim, a ficha corrida do empregado. Ele sai da empresa, o empregador anterior fez alguma anotação que desabona, o novo empregador, ao verificar aquilo, pode não querer formalizar o contrato. Com a CTPS digital, agora essa prática, ela praticamente se torna insubsistente, né? Mas as anotações são feitas na digital, o novo empregador vai ter acesso a CTPS digital. Mas são mais preenchidas assim... São preenchidos via sistema, né? Você já pelo e-social, né? Você já não tem mais muito... Aquela liberdade, você não tem como mais escrever alguma coisa sobre o funcionário, né? Porque não vai ter o campo livre de anotação. Para você escrever qualquer coisa como é na carteira física, né? É que geralmente tá grampeado o negócio do PIS ali para saber o número. A minha carteira de trabalho é a raiz ainda, né? Aquela com a foto, né? Que você sai na... A minha quando eu tinha 16 anos ainda, naquela época. Aqui a gente... Tem uma foto de um cara lá que tá irreconhecível hoje.
E aqui outro ponto também, já trabalhamos em alguns episódios, mas sempre bom relembrar, essa ideia também de atribuição de danos morais da relação de trabalho, né? Por quê? Porque a relação de trabalho, ela tem ali o seu término, porém, pode ser que deste término resulte alguma circunstância que vá atingir a esfera extrapatrimonial do empregado, que vai atingir, então, a esfera moral. Sobretudo com relação a práticas que são realizadas dentro da empresa. A empresa, ela, dentro do seu ambiente, ela pode estabelecer algumas diretrizes, como, por exemplo, existem algumas empresas que elas vão possuir dentro da sua atividade, elas terão ali ou uma vestimenta mais formal, ou uma vestimenta mais despojada, elas vão estabelecer ali algum tipo de abordagem dos empregados, algum tipo de organização do espaço, essa ideia de empresas mais criativas ou empresas um pouco mais conectadas com os jovens vão trazer algum... Então, assim, supondo que eu seja uma pessoa que, para minha religião, eu não utilizo ali, ou eu não gosto de utilizar calças compridas, e eu vou trabalhar numa academia, num lugar que é necessário utilizar o short, ou a empresa me pedir para utilizar o short. Isso aí, não sei se chega a gerar algum dano moral, chega a atentar contra a dignidade da pessoa. Por quê? Porque faz parte da empresa, aquilo é exigido pela própria empresa. Ou eu vou trabalhar numa empresa que me obriga a utilizar um boné, como o do professor Fabrício está utilizando. Então, por mais que eu não goste de usar boné, eu não vou poder entender isso como um atentado contra a minha honra, porque isso faz parte daquilo que está previsto para todos os funcionários. Vamos dar um exemplo de um restaurante, né, que trabalha sexta-feira à noite e tudo, ele não contrata alguém justamente que guarda o sábado, né, trabalha na sexta, no sábado, período de maior movimento, ele não vai contratar essa pessoa, e não é questão de discriminação, é que quando ele precisa do empregado, o empregado não vai estar lá. Então, por exemplo, supondo que você tem ali uma pessoa que vai guardar esse período, a empresa precisa abrir nesse horário. Então, poderia ser feita a rescisão do contrato do empregado, uma rescisão desmotivada, com o pagamento de todas as verbas, normal. Acredito que isso não chegaria a gerar um dano moral. Por quê? Porque é algo inerente à atividade da empresa. Agora, quando o empregado... O contrato de trabalho ele não pode interferir no desenvolvimento, entre aspas, normal, habitual da atividade do empregador. Aí, professor Vinícius, bem na hora de falar, ele vai para trás. Aí na hora que ele está ouvindo, ele vem para frente. Aí o microfone não pega. Aí fica o Paulo lá. Deve ser por isso que ninguém me ouve. Né? Às vezes aí. É por isso que o Paulo também não fala mais com você. Você não socializa com ele, nem com os nossos ouvintes. Tô fazendo. Agora segue para nós ouvir. Agora, diferentes são aqueles atos que eles extrapolam qualquer tipo de razoabilidade no ambiente de trabalho. Seria colocar, nenhum funcionário colocar um chapéu vexatório. Seria a prática aqui, como coloquei, simulação de atos sexuais, deitar as pessoas numa cama ali com a ideia de descontrair o ambiente ou diversão. Isso pode ser que atente contra a honra ou contra a dignidade de algum empregado. Eu não lembro agora, eu não vou falar o nome da empresa para eu não... Né, dessas grandes varejistas, né, de gerentes exigindo, junto com os empregados, né, aquele negócio de bater meta, de uma maneira de bullying com quem não batia a meta, ou que era o pior nas vendas e tudo, né? Acho que era vestido de galinha, uma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido, porque não bateu a meta. Foi o pior de todos ali, não bateu a meta, ele foi muito ruim, então todo mundo zoando em conjunto. É claro, dando moral. E agora você, na hora de mandar embora, não está falando em nenhum momento que o empregado, ele não tem compromisso com o trabalho, mas ele não sai para tomar uma cachaça com os companheiros no final do expediente. Então isso não é motivo que justifique aí. Esse negócio da vestimenta, isso eu acho interessante, porque primeiro faz parte do poder diretivo do empregador, ele precisa expor o seu negócio para o consumidor, e uma das maneiras de expor, às vezes, é padronizar a maneira como seus empregados vão se vestir, para o consumidor ele poder identificar, às vezes até a loja, pelo uniforme do funcionário. Só que daí eu fico pensando o seguinte, vocês já viram aquela lanchonete norte-americana que se chama, acho que é Hooters? Sim. Hooters. Eu fico imaginando, e se viesse ao Brasil? Porque não ia dar certo. Esse tipo de lanchonete, primeiro, ele só contrata a mulher. E a mulher, ela precisa usar roupas curtas, e acho que é um patinete, né? Não, patins.
Será que isso seria uma coisa que seria proporcional aqui para o direito brasileiro? Não ia dar certo. Eu acho que é por isso que não veio até hoje. Deve ser. Né? Provavelmente não. Mas Se viesse, você seria, professor Fabrício? Não, eu sou homem casado, eu tenho que evitar as tentações do mundo. Essa é a redução de riscos, né? É o programa de redução de riscos da companhia. Então, encerrando aqui este item de pauta, vamos para a próxima notícia. Guarda compartilhada permite que um dos pais mude de país com o filho, decide STJ. É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os pais residem em cidades, estados ou até países diferentes. Com o avanço tecnológico, é possível que à distância os genitores compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões sobre a vida dos filhos. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial de uma mãe que pretendia mudar-se com o filho para a Holanda para aproveitar uma oportunidade profissional. O pai, que exerce a guarda compartilhada, opôs-se a essa decisão. O tema é inédito no STJ e foi resolvido por unanimidade a partir do voto da relatora, ministra Nancy Andrighi. Em primeiro grau, o juiz da causa permitiu a mudança e fixou um plano de convivência com previsão de volta da criança ao Brasil em todos os períodos de férias e uso amplo e restrito de chamadas por videoconferência com o pai. Já o Tribunal do Rio de Janeiro, porém, reformou a sentença. A ministra Nancy Andrighi explicou que a guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, nem tempo de convivência igualitário. Trata-se de uma modalidade flexível que pode ser fixada pelo juiz ou negociada entre os dois pais de acordo com cada circunstância. Com isso, a relatora entendeu que não existe impedimento para que um dos pais se mude de país. Com o avanço da tecnologia, o contato constante e até diário com a criança será possível para o genitor que ficar no Brasil, o que permitirá a ele participar ativamente da vida do filho. Aqui cai mais um mito da guarda compartilhada pelo STJ, né? Na verdade, a guarda compartilhada já não existe mais, né? Porque, assim, foram tantas as mudanças, o entendimento, que hoje voltou mais ou menos a ser o que era antes, né? Voltando aqui, qual que é a ideia da guarda compartilhada? Qual era a ideia, né? A guarda compartilhada era uma evolução daquela ideia de que um dos pais tem a guarda do filho e o outro tem o direito de visita, né? Então, até então, funcionava, um dos pais tem a guarda, o outro tem o direito de visitar, no sábado das 8 da manhã até o domingo, 17 horas, né? Tinha tudo ali aquela regulamentação. No final do ano, feriados alternados, Natal com um, Ano Novo com o outro, no outro ano, então isso tudo definido em sentença. A guarda compartilhada, então, ela vem como uma evolução dessa ideia, ao permitir que a criança ela possa ser criada por ambos os pais, sem restrições em relação à participação dos pais na vida dos filhos. Então, a criança ela teria duas casas, ela teria uma vida conviveria com ambos os pais, sem qualquer tipo de restrição, permitindo uma convivência familiar harmoniosa, feliz e saudável. A ideia era diminuir os efeitos da separação dos pais, sim, com a criança, tendo uma igualdade de tempo de convivência, tal, etc. Na ideia é muito bom, mas na prática... Então, aí alguns diriam, críticos da guarda compartilhada, chegavam até a criar a máxima no seguinte sentido, que para a guarda compartilhada dar certo, os pais têm que se entender tão bem que não precisava ter divorciado. Isso mesmo. Né? Porque exige um nível de maturidade espiritual de ambos os pais para funcionar uma guarda compartilhada em sua essência, que fica muito difícil de você colocar na prática. O que é que passou a acontecer, então, a partir daí? Regulamentação da guarda compartilhada. É porque, assim, se separava, não, a criança vai morar com a mãe, mas eu quero a guarda compartilhada. Então, a guarda é dos dois. Sim, a guarda é dos dois, mas onde a criança mora? Fica com quem? E chamava de guarda compartilhada, mas também tinha visita de fim de semana. Então só tinha o nome. Aí a guarda compartilhada, mas eu não vou na escola. Então, ela passou a ser regulamentada. Quando passa a ser regulamentada, deixa de ser compartilhada. Porque a ideia do compartilhado é... Todas as decisões, né? Não é só o tempo. As decisões serão compartilhadas, a convivência, as responsabilidades, aquela ideia um dos pais leva na escola... Aí ele diz, olha, hoje eu não vou poder buscar, tem como você buscar? Claro que sim, né? Tudo pelo nosso filho, o outro busca, deixa na casa e tal.
Aí, isso na teoria. Na prática, um fala, não vou poder buscar. Você não dá atenção pro teu filho porque você não cuida, tudo vou para você, então eu não vou buscar também, você que se vira, você que... Aí começa todo um processo que acaba dificultando. Se casado isso já gera... às vezes algum problema, né? Imagina com a pessoa separada. Então passou-se a se regulamentar. Não, aí alguns tinham na ideia, guarda compartilhada. Então vai ficar comigo, vai ficar com outra pessoa, tal. Então não preciso pagar pensão. O que também não significa que você pode ter guarda compartilhada e pode ter a fixação também de pensão. Com a regulamentação da guarda compartilhada, então ela passou a ser inócua. Passou a ser guarda. Passou a ser só guarda, porque você tem um responsável principal e tem o outro que tem alguma participação na vida do filho. O mais fácil de compartilhar, no meu ponto de vista, são as decisões a ser tomadas. Que escola que o filho vai estudar, se vai fazer algum curso de língua estrangeira, se vai fazer tal, outra coisa, etc. Se vai fazer catequese, se não vai. Se vai na catequese, na escola dominical. Então, essas decisões, assim, são fáceis de serem compartilhadas, na teoria. Na prática, pode dar muita briga. Agora, o tempo de convivência não é ideal que ele seja compartilhado igualmente, senão a criança vai ter duas casas. Ela não vai ter um ponto fixo ali de mais tempo, ela vai ficar se perdendo. Então, ela tem que sempre carregar uma mochila com roupa, além da mochila com material escolar. Daí ela está fazendo a tarefa, mas a apostila de geografia ficou na casa da mãe. Eu tenho que fazer a tarefa de geografia, daí corre lá buscar a apostila de geografia, sabe? Então fica um tumulto. E precisa ter uma rotina pré-estabelecida na vida da criança, ela se perde. Isso afeta meu irmão só tem uma casa, consegue perder o material dele, imagina se tivesse duas, né? Então, e isso afeta em algumas coisas básicas, assim, na mentalidade da criança, como, por exemplo, a ideia de privacidade. Porque ela vai ter um conceito de privacidade, sim, em dois lares totalmente diferente. Um é mais permitido, outro é menos permitido. Pobre não tem privacidade, pobre não tem conceito de privacidade. Você mora na casa com 8 pessoas. Privacidade é um conceito, assim, professor Vinícius, que vem de uma classe mais elitizada. A minha casa nunca tem privacidade. Elite, 3 pessoas num cômodo, não tem... Elite pra caramba. Não tem privacidade. Isso aí... Mas algumas famílias têm privacidade, pode acontecer. Eu que sei, ter 7 irmãos. Professor Vinícius, tem irmão, tem um monte de coisa. Subir em cima da árvore. Se na guarda compartilhada a ideia é compartilhar decisões e um dos pais não pode se opor à mudança do filho de país, isso significa que a guarda não é compartilhada. Claro, então é melhor você dizer que não é compartilhada. Ficou uma grande mentira, né? Porque a guarda compartilhada surgiu primeiro como uma exceção à regra da guarda, né? Que é guarda e visitação e alimentos. E o termo visitação eu acho errado, porque o pai não visita o filho, quem visita o filho é amigo, parente, etc. O pai tem que conviver com o filho, então seria o tempo de convivência, né? E a guarda compartilhada para aquelas pessoas que não tinham tantos conflitos e conseguiam realmente, né, compartilhar ali sem cisânia, sem brigas, sem nada, as decisões sobre os filhos. Então criavam uma regra diferente para esses. Porque o padrão, ele resolvia, mesmo assim, na questão prática, quando o casal se divorciava, falava, não precisa estipular visita, tal, tudo, isso aí a gente se conversa. Fala, não, vamos estipular uma regra, vocês não precisam cumprir, mas deixa a regra estipulada. Se precisar, tem regra. Porque a hora que surgiu o conflito, segue a regra. Uma hora pode dar briga. E qual que é esse momento, né? O casal divorciou, tá tudo com os filhos, tal, estão ali divorciados. Até o momento em que um dos dois arruma uma namorada ou um namorado. Até que o outro, ele posta uma foto com seu presente de Deus, né? Isso, aí postou a foto com o presente de Deus, pronto. Aí desmorona qualquer guarda compartilhada. Aí não tem mais, aí tem briga, tal, etc. Mas é isso aí. Então, nossos queridos ouvintes, vocês estavam entusiasmados com a guarda compartilhada, é um nome muito bonito, mas que não serve para nada. E, como vejam só, aquele que detém dentro da guarda compartilhada o maior tempo de convivência com o filho, com a criança, pode se mudar até de país. E a outra pessoa tem que concordar. Tem que aceitar. Fazer videochamada. Ver só, a ministra Nancy está evoluída. E com essa notícia, desfazendo aí todos o seu sonho utópico da guarda compartilhada, pedimos perdão por dizer para você que guarda compartilhada é apenas uma utopia do Direito de Família. Nós chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato, reiterando aqui sempre os nossos agradecimentos a você, irmão e irmã, que está sempre conosco, compartilhando a sua vida com o podcast Direito do Mato.
confere a gente lá nas redes sociais, hein? Dá uma olhada no nosso perfil no Instagram e também no Facebook. Aproveita que o episódio já está acabando, também dá uma ouvida nos nossos episódios anteriores em todas as redes de streams que preferir. Você pode só olhar também, porque tem legenda no YouTube. Compartilhados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.